Então, bom dia a todos. Então, hoje nessa aula a gente vai começar um pouco diferente, tá? A gente vai começar, vocês vão abrir este link que eu mandei no chat para vocês responder algumas questões para a gente iniciar essa aula. Então, a gente vai iniciar baseado nessas respostas que você tem. A maioria delas, você tem só 2 minutinhos para responder, então é uma coisa rápida, simples, só para a gente saber como vocês estão, mediante o assunto que a gente vai começar a falar, tá? Que é alguma coisa que vocês já viram e devam conhecer um pouquinho disso, tá? Então, abram esse link aí para começar a responder. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem também. Então, eu já abri a votação, vocês podem começar a votar. Se não conseguir entrar, vocês podem me falar. Gente, tudo bem? Está conseguindo entrar no link? Conseguiram entrar no link? Acho que eu vou iniciar de novo porque vocês não votaram. Ó, vou esperar. Quando vocês me derem falar que pode começar, porque eu comecei, mas vocês não começaram a responder. Tá todo mundo conseguiu acessar? Alguém tá com uma dúvida, não conseguiu acessar? Leandro, eu fui tentar acessar, ele aparece uma mensagem toda em inglês e eu não consigo clicar em nada. Não? Deixa eu verificar. A Aline falou que conseguiu. Será que é alguma coisa do meu computador? Porque hoje ele já estava sem som. A Aline disse que conseguiu. Espera aí, Aline, eu já vou abrir de novo, tá, Aline? Ó, você pode digitar só www.vulplan.com e aí depois, aonde tem lá código, digitar plano cartesiano. Não está funcionando normalmente. Eu vou abrir pela outra página e vamos ver para vocês verem. Eu vou compartilhar outra página para mostrar para os alunos, para quem não está conseguindo. Ó, vocês pode digitar assim, with clap. Ó, e aqui, tá vendo? Aqui em cima tá escrito código. E aí você vai digitar plano cartesiano, tudo junto.
Me respondam no chat se vocês conseguiram. Eu consegui pelo celular agora. Pelo celular? Eu tirei ali aquele código QR Code, aí no celular foi. Ah, tá. Então, eu vou abrir para vocês responderem. Tá? Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Eu vou abrir para vocês responderem. A Aline disse que está conseguindo. Então, eu vou abrir para vocês responderem. Tá? A primeira questão é: o que é plano cartesiano? Eu deixei 3 minutos para vocês dizerem com uma palavra ou com um texto que vocês acharem necessário para escrever. Gente, 2 pessoas responderam, mais alguém? Então, eu acho que todo mundo já respondeu. Nossa, tá cortando aqui. Não consegui ver a resposta. Então, aí teve algumas respostas. Eu não sei porque está aparecendo aqui, mas teve algumas respostas. A gente está conseguindo ver aqui, ó. Sistema de coordenadas, sistema de eixos ortogonais, a partir da origem. Plano cartesiano são 2 eixos em um plano comum. É um tipo de localização por meio de números. Trata-se de 2 eixos perpendiculares que pertencem a um plano comum. O plano cartesiano ele também é conhecido como sistema cartesiano. E aqui, aquele plano que tem o eixo da ordenadas y na vertical e o eixo das abscissas x na horizontal. Sistema de coordenadas. Então, foi as respostas que a gente teve. Então, eu consegui observar que a gente tem aí, né, Andréia, bastante respostas dentro do que a gente esperava, não é? Sim, sim, parece que o pessoal já andou estudando sobre isso. Eu acho que eles conseguiram lembrar muito bem, ou eles já sabiam, eles tiveram uma premonição, sabiam sobre o que era a aula, né? Ou eles já conhecem dos anos anteriores. Então, se eu não estou enganada, acho que no 8º ano tem uma iniciação a respeito do plano cartesiano.
Então, foi adequado as respostas estão todas adequadas, então não teve muito problema. Agora, eu acho que isso já meio que elimina as outras, mas vamos passar para as outras. Essa é outra questão, gente, está aberta, pode responder. Só duas pessoas responderam, gente. Vamos lá, quem mais pode responder? Pode. 3. Gente, a gente tem mais alunos aí para responder. Jennifer, que chegou agora, eu vou mandar o link para você no chat, tá? Esse é o link que você tem que entrar, Jennifer, para responder essas questões que estão aparecendo aí na sua tela. E lá também você vai ver a questão. Mais alguém para responder? A gente tem 30 segundos ainda para essas respostas. Aí. 10 segundos para vocês terminarem de responder essa daqui. Então já acabou, a gente teve 5 respostas, nem todos conseguiram responder, não sei porquê, né? Mas é isso mesmo, né, Andréia? Todos já conseguiram entender. Na primeira já tinham marcado a resposta, né? Sim, eles estão com a ideia correta a respeito do plano cartesiano, e isso é muito bom. Eu tenho mais essa última, que também é simples. Então vamos lá, mais dois minutinhos para responder. Alunos. A gente tem 8 alunos. Ainda tem gente que não respondeu. Estão faltando 1 minuto, mais 1 minuto para vocês responderem. Vamos lá. Só 5 alunos responderam. Faltam 15 segundos. Acabando o tempo já. Então a gente teve essas 5 respostas que responderam. E tem números positivos e negativos. Ponto 1, essa era a última pergunta, Andréia. Eles foram bem, né? Sim,
Foram bem, sim. Então, eram questões bem simples para recordar e saber o que vocês tinham de ponto de partida, porque é essencial entender plano cartesiano para fazer isso, esse novo conteúdo que a gente vai ver. É essencial que saiba o plano cartesiano. Mesmo que eu vim com uma revisão, eu queria saber o que vocês já entendiam de plano cartesiano. E na primeira, vocês já praticamente acertaram que era um plano cartesiano, e as outras vocês só confirmaram que vocês entendem mesmo que é um plano cartesiano. Então, a partir daí, é o nosso início, aquilo que você precisava saber para conseguir entender o que a gente vai passar. Então, era o conhecimento que você já tinha, que a gente conseguiu perceber que você já tem mesmo, e agora a gente vai partir para uma coisa. Mas antes de partir, a gente vai falar um pouquinho para alguns alunos, que a gente tem 8 alunos e só 5 responderam. Então, a gente vai voltar a fazer uma breve revisão de plano cartesiano, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de representações no plano cartesiano. Então, para falar de representações no plano cartesiano, a gente precisa entender e conhecer o plano cartesiano. Então, a gente começa por aí. Plano cartesiano ortogonal e as coordenadas cartesianas. Então, primeiro a gente vai identificar o que é um plano cartesiano e identificar as coordenadas cartesianas nesse plano. Depois a gente vai ver a distância entre dois pontos e coordenadas de dois pontos. O nosso foco da aula é esse, a distância entre dois pontos e coordenadas do ponto médio. Esse é o foco da nossa aula, essa é a habilidade que a gente quer que vocês consigam atingir hoje. Conheçam, descobrir a distância entre dois pontos e saber as coordenadas do ponto médio dentro do plano cartesiano. Então, esse é o objetivo de hoje. Mas, para chegar nesse objetivo, a gente vai passar pelo plano cartesiano para não ficar dúvida mais, mesmo que a gente já verificou que não tem quase dúvida nenhuma, tá? Então, ó, plano cartesiano ortogonal. Então, a gente tem dois eixos, tá? Um eixo vertical e um eixo horizontal. Ele é dividido em quadrantes, tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. E eles sentido anti-horário, tá? A gente percebe que o primeiro quadrante só tem coordenadas positivas, tanto para x, que é meu eixo das abscissas, e para y, que é meu eixo das ordenadas. Quando eu falo do primeiro quadrante, eu estou falando só de pontos desses meus pares ordenados, eles são positivos. Quando eu estou falando do segundo quadrante, eu já sei que o meu y será positivo e meu x será negativo. Quando eu falo do terceiro quadrante, que é o oposto ao primeiro, vai ser todas as coordenadas serão negativas, tanto para x quanto para y. E no quarto quadrante, vai ser o oposto do segundo. Para x será positivo e para y será negativo. Então, é assim que eu construo um plano cartesiano. Eu tenho o meu eixo horizontal, que é o meu eixo de x, também chamado de eixo das abscissas, que às vezes vocês esquecem esse nome, e muito comumente vem nas avaliações, vem escrito eixo das abscissas. Aí vocês esquecem o que é isso, fala que nunca estudou, mas na verdade é a mesma coisa de x. Então, a gente também chama de eixo das abscissas. E o y, que é na vertical, a gente é o eixo de y e também o eixo das ordenadas, tá? Então, de plano cartesiano, como vocês já tinham visto, acho que vocês tinham uma ideia geral já sabiam o que era o plano cartesiano. Coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas, a gente são os meus pares ordenados, aonde a gente acha. Porque a gente tem um par ordenado para indicar onde está esse ponto. A gente tem um ponto e a gente vai achar esse ponto no meu plano cartesiano. Então, eu tenho coordenadas. Coordenadas é esse par ordenado aqui, ó. É um par ordenado que sempre quem está antes da vírgula aqui será o x e quem está depois da vírgula será o meu y. E a partir desse par ordenado, eu vou encontrar ele no meu plano cartesiano, no meu sistema cartesiano aqui. Então, o que acontece? Ó, nesse caso, era 3 para x e 2 para y. Ó. 3, ó, x essa horizontal, x ou da abscissas. Aqui, 3. E para y era 2. Então, meu ponto P fica aqui, ó. Este é meu ponto. É assim que eu identifico, é assim que eu encontro meus pontos, os meus pares ordenados dentro do meu plano cartesiano. Então, eu preciso saber montar esse plano cartesiano e saber achar, descobrir aonde estão os meus pontos, entender aonde eu localizar esses pares ordenados.
André, tem mais alguma coisa para completar? Não, tá perfeito. Então, prosseguindo, essa era a parte que vocês já conheciam, essa parte que vocês deveriam ter muito bem construída já, mas se você não tem, a gente fez essa revisão para ficar mais fácil para vocês continuar. Agora, a partir de agora, é uma coisa nova que vocês não viram ainda, tá? Então, a distância entre dois pontos. Então, lá, conhecendo as coordenadas de x e de y, que é o par ordenado, das extremidades de um segmento de reta. Então, a gente chama de segmento de reta por quê? Porque ele tem começo e ele tem fim. Se ele tem começo e tem fim, a gente chama de segmento de reta. É uma parte dessa minha reta. E também podemos determinar o seu comprimento. Então, a gente vai determinar o comprimento de um segmento de reta. Ou seja, a gente pegou uma reta, a gente quer uma parte dessa reta, que vocês já lembram que uma reta ela é infinita. Nesse segmento, a gente vai pegar uma parte que tem o começo e o fim. Se a gente souber as coordenadas do começo e as coordenadas do fim desse segmento de reta, as extremidades, a gente consegue determinar a distância, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, determinar a distância de alguns segmentos de reta. Então, a gente tem aqui um plano cartesiano. A gente tem 3 segmentos de retas, segmento F, G e o H, e eles são dados por pontos. A gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Tá? Então, a gente tem esses segmentos que a gente quer descobrir o comprimento desses segmentos. Então, a gente tem algumas maneiras de descobrir. Algumas mais simples e algumas mais sofisticadas. O que acontece? As mais simples funcionam para algumas ocasiões, outras não. Tá? E quando a gente começa a sofisticar esse mecanismo de conseguir descobrir essa distância, ela fica mais precisa e funciona para várias outras possibilidades. Tá? Então, a gente tem aqui. A pergunta seria, qual é a distância entre o ponto A e B? Essa é bem simples. Eu queria que vocês tentassem responder para mim no chat o que você acha, qual a distância do meu ponto A, que é aqui, até o meu ponto B. Respondam no chat qual a distância do ponto A até o B, se alguém conseguir entender. Isso é simples, tentem observar o plano cartesiano e fazer as deduções de vocês. Que ninguém conseguiu perceber. A gente tem uma possibilidade bem simples, ok? Vou falar primeiro dessa, que é a possibilidade de eu vir aqui, ó. Tá vendo que eu tenho a divisão do plano cartesiano? Aqui seria uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Então, a distância seria de 5 unidades. Eu tenho uma distância de 5 unidades, nesse caso. Seria a forma mais simples de resolver. Visualmente, eu faço a contagem de quantos espaços eu tenho. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, do meu A até o B, são 5 unidades. Por que a gente está usando unidade? Porque a gente não deu ainda nenhuma unidade de medida. Mas poderia ser qualquer outra unidade de medida. Se ele falasse assim, do A até o B, a cada unidade de medida equivale a 100 quilômetros. Então, quantos quilômetros se eu tivesse que viajar? Se era de uma cidade A até uma cidade B. Se a cada unidade de medida é 100 quilômetros, ele teria viajado 500 quilômetros. A gente agora não atribuiu essa unidade de medida. Então, a gente coloca como 5 unidades que a gente conseguiu saber a distância entre o ponto A até o ponto B. Essa é a maneira mais simples, tá? De resolver. Agora, de uma maneira também simples, mas usando a matemática, não só a dedução, a gente vai primeiro olhar os meus pares ordenados. Ó, meu primeiro par ordenado lá, eu já coloquei para vocês, então ficou fácil. Se vocês observarem no plano cartesiano, o meu ponto A, quais são as coordenadas do ponto A? Qual é o meu par ordenado do ponto A? Coloque aí no
no chat para mim. Quem foi rapidinho conseguiu ver a resposta. Quais as coordenadas do ponto A? O A é 2 e menos 4. Ok. Camille, você inverteu. Camille, você colocou menos 4 para X e é Y. Quando eu falo de horizontal, é o X, abscissas. Quando eu falo de vertical, é o Y, tá? Ordenadas. Então, o ponto, o Ramon também inverteu, tá? A Analice e a Ana Júlia colocou certo, porque o 2 é para o X, que sempre vem em primeiro, e o meu menos 4 é para o Y, que vem depois da vírgula, ok? Então, o meu ponto A tem essa característica. É 2 para X e menos 4 para Y, tá? Então, já que eu ia perguntar agora, o meu ponto B para a Camille e para o Ramon. Ponto B, quais as coordenadas do meu ponto B? Esse meu par ordenado vai ficar como? Nossa, o Ramon saiu, ficou com medo de responder. Sobrou para você, Camille, como que fica o ponto B? Dois e 1. 2 para X e 1 para Y, exatamente. A forma correta de escrever é essa que está aí no seu visor, que é o B é igual a 2,1. Tá? Então é assim que eu vou representar o meu par ordenado. Toda vez que eu tiver essa visualização, eu visualizar isso, eu já estou sabendo que eu estou falando de par ordenado. Quer falar alguma coisa, Andréia? Não. Então, é dessa visualização que eu tenho. Se eu ver essa forma de escrita, eu já estou lembrando que eu estou falando de par ordenado. Então, tentem visualizar dessa forma. Ponto B é igual a 2,1. Ou seja, X vale 2 e Y vale 1. Tá? Essa é a forma de visualizar mais correta para vocês não se confundirem. Porque se você ficar só 2 e 1, eu não sei do que se trata. Agora, quando eu vejo dessa forma, já vem na minha mente aquilo. Ele está falando de um par ordenado. Ele vai pegar esse par ordenado e vai colocar no meu plano cartesiano. Ou ele tirou essa informação do plano cartesiano, tá? Então, uma forma bem simples de eu ver a distância, tá vendo que o meu ponto, olha lá, o que eu tenho em comum. Entre o ponto A e o ponto B, o meu X, a minha abscissa é exatamente igual, ela não se moveu, ela ficou exatamente no mesmo lugar, a minha abscissa. Agora, a minha ordenada, ela modificou. Então, eu vou fazer a distância das ordenadas. Porque ela se modificou, ela não está exatamente no lugar. Então, eu vou fazer essa distância. Só que tem uma coisa muito importante perceber. Eu vou colocar esse meu número negativo em módulo. Então, a distância de A e B vai ser menos 4 em módulo, mais 1. Por que eu vou colocar em módulo? Porque esse trecho que ele andou do A até chegar no meu eixo de X, eu não posso dizer que é negativo. Se ele percorreu, se é uma distância, ela não é negativa. Ela não é negativa. Então é isso que eu tenho que entender. Do meu A, se eu sair do A aqui, andei até chegar aqui, encontrando o meu eixo de X, que é o das abscissas, isso quer dizer o ponto era menos 4. Mas isso não quer dizer que eu andei menos 4. Se fosse uma rua, eu teria andado menos 4 metros? Teria, pessoal, responde para mim. Eu consigo andar menos 4 metros? Eu consigo fazer uma distância, o carro andar menos 4 metros? Existe essa possibilidade? Não existe, né, Ana Júlia? Não existe essa possibilidade. Por isso que eu coloco em módulo. Porque qualquer número que esteja em módulo, ele será positivo, ele será o seu oposto. Então, ele vai ser positivo. Nesse caso, ele vai ser positivo. Então, ele vai ser 4 positivo mais 1. Então, ó, ele vai ficar 4 mais 1. E aí vai dar os mesmos... as mesmas 5 unidades que eu tinha lá. Ó. Quando eu calculei visualmente, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não deu ó, a mesma situação, não deu 5? Então, os dois deu a mesma resposta.
Um eu fiz visualmente, só olhando para o meu plano cartesiano e contando os espaços que eu tinha. O outro eu usei. Eu vi que o meu eixo das abscissas eram iguais e o das ordenadas eram diferentes. Então eu somei esses 2 pontos que eu tinha nas ordenadas, que era -4 e 1. Só que eu não andei -4, eu não andei -4 metros, por exemplo. Então eu coloquei ele em módulo para ele ficar positivo depois e eu ter 5 unidades para andar. Ficou claro esse ponto, a distância de A até B, como foi calculado? Posso prosseguir, gente? Tá. Então, essa é a forma simples de calcular. Tá? Agora, a gente vai para a distância entre o A e até o C. Visualmente, quem pode dizer qual é a distância do A até o C? Então, eu já vi que visualmente vocês conseguiram entender. Visualmente era só eu contar quantas unidades tinha. Tinha 1, 2, 3. Contei visualmente. Então, visualmente era simples. Agora a gente vai fazer utilizando os pontos, os meus pares ordenados. Então, primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é o meu par ordenado do ponto C. Qual é o par ordenado do ponto C? Escrevam aí no chat para mim. Qual é o par ordenado de C? Par ordenado de C. D é igual a 5 para X e -4 para Y. Exatamente. Exatamente. Então, esse é meu par ordenado. 5 para X e -4 para Y. Agora, a gente quer a distância de A até C. O ponto A eu já tenho lá em cima. Qual que é a parte semelhante entre o A e o C? A minha abscissa ou a minha ordenada? O meu X ou o meu Y, que é igual? O meu Y. No primeiro caso, a distância do ponto A até o B, o meu X era igual. Agora, o meu caso é o meu Y, que é igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o X para fazer essa conta. Então, olha lá. Do ponto A até o C, eu vou pegar essas minhas abscissas para fazer essa conta, para fazer a distância de AC. O que eu vou pegar? O meu 5, que é do C, e meu 2, que é do A. E vou fazer uma subtração. Por que eu vou fazer uma subtração? Então, essa é uma parte bem interessante, porque eu vou fazer uma subtração. Tá vendo que ele caminhou do A até o C. Ele caminhou do A até o C. Vou subir um pouquinho a imagem para vocês verificarem. Vou subir a imagem, porque senão vocês não vão conseguir. Ó, ele caminhou do A até o C. Se eu pegar e somar, olha lá, se eu somar o 5 mais 2, não vai dar 3. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu caminhei tudo isso mais 2 quadradinhos aqui, 2 espaços de unidade. E não foi isso que ele fez. Essa parte aqui, ó, daqui até aqui, ele não usou, ele não caminhou, ele não andou, não está usando essa parte. Então, isso eu quero desconsiderar. Se eu quero desconsiderar, o que é? Essas 2 unidades, olha lá. Essas 2 unidades, ele não usou. Por isso que eu vou tirar 2. De quem? Do meu total. É como se eu tivesse pensado, ele caminhou daqui até aqui tem 5. Mas essa parte ele não caminhou. Por isso que eu tirei 2. Ficou claro para vocês? Responde para mim no chat se ficou claro. Leandro, eu gostaria de acrescentar que aqui é importante que vocês tenham
o senso de observação geométrico, principalmente porque no plano cartesiano fica fácil, porque vem tudo marcadinho as unidades. Vejam que tanto o eixo X quanto o eixo Y, os números inteiros estão marcados, então aí é fácil para determinar, principalmente quando eles estão assim em linhas retas. Conseguiram? Ficou claro, né? Tá. Então é isso que eu tenho, 5 menos 2. Eu tirei esse 2 porque ele não utilizou. Essa parte aqui não foi utilizada. Então eu peguei o meu ponto para x, aqui 5, e tirei 2. Por quê? Porque aqui não foi utilizado, tá? Então, olha lá, eu tenho 3 unidades. 5 menos 2, 3. Então, no A até o C, são 3 unidades. Até que foi bem simples. Por quê? Porque aqui, ó, é um segmento reto, olha lá, no plano cartesiano, e outro segmento reto. O próximo a gente vai ver. Qual a distância entre os pontos B e C? Então, ó, é do ponto B até o C. Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Do ponto B até o C, saber a distância entre o meu ponto B e o meu ponto C. Dá para resolver do jeito que a gente estava fazendo até agora? Alguém acha que dá para fazer do jeito que a gente estava fazendo até agora ou não dá para fazer do jeito que a gente estava fazendo até agora? Vamos, respondam para mim no chat, por favor. Só digam se é possível ou não fazer do jeito que a gente estava fazendo agora. Ou eu preciso fazer de outra forma. Observando, eu consigo saber a distância do B até o C? Se eu só olhar para o meu plano cartesiano, eu consigo identificar qual a distância do B e do C? Como eu fiz do A até o B e do A até o C, eu consegui só olhando. Não dá. Eu só olhando, eu não consigo saber essa minha distância. Não dá para saber essa distância. Então, a gente vai usar outro mecanismo para conseguir responder isso, tá? Se eu olhar para a imagem que foi formada no meu plano cartesiano, ela é um polígono. Que polígono é esse? Pode responder no chat. Qual polígono vocês estão vendo? Todo mundo conseguiu observar? Isso aqui, ó. Do A até o B, do B até o C e do C até o A. Formam um polígono. Qual polígono é esse? Que imagem, que figura que é essa? Um triângulo retângulo. Isso mesmo, Ana Júlia. Um triângulo retângulo. Eu consigo resolver o triângulo retângulo? A gente já viu triângulos retângulos. Como que eu consigo descobrir alguma coisa de triângulo retângulo? Existe algum mecanismo que facilite a minha conseguir descobrir coisas sobre triângulo retângulo, cálculos, alguma coisa assim? O que a gente usa com triângulo? Usando o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Por quê? Olha aqui. Aqui é um triângulo retângulo. Eu já descobri a distância de F, do meu segmento F. Eu descobri a distância do meu segmento H. O que falta? A distância do meu segmento G. Não é isso? Confirma comigo, ó. Todo mundo já conseguiu descobrir a distância de F e a distância de H, mas não sabe a distância de G. Se eu observar isso, é um triângulo retângulo. Então, eu consigo usar o teorema de Pitágoras para resolver. Então, a gente vai resolver utilizando o teorema de Pitágoras. Neste caso, quem é minha hipotenusa e quem são os meus catetos? Quem pode me responder? Qual é a hipotenusa? Quais são os catetos? Tá, a hipotenusa é G e os catetos é F. F, eu não sei onde, eu não sei desse R, não. F e H.
tá? Então, descoberto. Minha hipotenusa é o segmento de reta que está à frente do meu ângulo reto. O meu ângulo reto está lá no A, junto com o ponto A. Então, o G é minha hipotenusa. O F e o H são os meus catetos. Então, olha lá. Usando o teorema de Pitágoras, a gente vai conseguir resolver isso. A gente já identificou quem é minha hipotenusa e quem são os meus catetos. O meu primeiro segmento, do A até o B, eu tinha calculado e tinha dado 5 unidades. Se você fizer pela visualização, a gente consegue observar 5 unidades, contando. O meu segmento do A até o C, eu tinha 3 unidades. Contando do A até o C, eu vejo as 3 unidades. Então, a gente tem o valor dos dois catetos, mas não sabe o valor da hipotenusa. Então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Coloquei o teorema de Pitágoras com as mesmas letras do segmento. Meu G é a hipotenusa, então ele vai ficar antes do sinal de igual. Meu F e meu H são os catetos. Vou somar os dois e colocar depois o sinal de igual. Por quê? Lembra que a gente falou que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É isso que essa afirmação tá. Essa afirmação matemática diz isso, que a soma de F e H, que é a soma dos catetos, é igual ao quadrado de G, que é a minha hipotenusa, tá? Aí a gente vai substituir. Substituir quem? O valor de F e o valor de H. O valor de F é a mesma coisa do meu segmento AP, do A até o B, que é 5. O meu valor de H é o meu segmento A até C, que vale 3. E o G é a minha hipotenusa que eu quero descobrir. Então, substituindo ficou assim. Aí ficou G ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, resolvendo isso, 5 ao quadrado vai dar 25 e 3 ao quadrado vai dar 9. E aí eu vou fazer G ao quadrado e vou somar. G ao quadrado é igual 25 mais 9. Somando deu 34. Então, G ao quadrado é igual a 34. Mas eu quero saber o valor de G, não de G ao quadrado. Então, eu tenho que pegar esse G ao quadrado e passar lá para o outro lado. E ele, para o outro lado, ele vai virar o oposto. O oposto da minha potenciação é radiciação. Ó, ficou G igual a raiz de 34. Nem tem como fatorar, então ele vai ficar exatamente desse jeito, tá? Então a gente conseguiu descobrir o valor. Nesses casos de distância, o mais ideal é deixar em decimal. Então a gente tirou a raiz quadrada e a raiz quadrada aproximada de G é 3,83 unidades. Desculpa, 5,83. Olha lá. Minha hipotenusa não tinha que ser maior do que os catetos? Ela é maior, ela é 5,83. Ela é próxima a um dos catetos, mas mesmo assim ainda é maior, tá? Isso aqui, resolvendo usando o teorema de Pitágoras, ficou simples, ficou claro, conseguiu entender? A gente já treinou o teorema de Pitágoras nas aulas anteriores. Alguém ficou com alguma dúvida em como usar o teorema de Pitágoras para descobrir a distância? Respondam para mim. Alguém ficou com dúvida? Pessoal, alguém ficou com dúvida? Ninguém respondeu ainda. Preciso saber para me prosseguir. Não, Annalice não. Ana Júlia, Jennifer, Camille. Quem mais? Ramon. Ainda tá aí, Ramon? Andara, não. Vamos lá, continuando. Então, vou continuar, vou acreditar. Quem tiver dúvida, minha vez. Agora, a gente vai pegar a mesma situação, mas resolver de outra forma. Olha lá. Qual a distância do ponto A até o ponto B? A gente já sabe que visualmente tem 5 unidades. A gente resolveu pelaquela forma, olhando só as coordenadas de Y e fazendo a soma das coordenadas de Y. A gente conseguiu chegar no resultado 5, mas tem uma outra forma de resolução. E essa forma de resolução, ela é
baseada numa fórmula, tá? Que é a fórmula da distância, que a gente vai utilizar quando a gente quiser calcular a distância. Ela é derivada do Teorema de Pitágoras, então ela sai do Teorema de Pitágoras para ficar uma fórmula exata para a distância, onde eu vou substituir os pontos, tá? Ela funciona para qualquer situação. Então ela funciona para qualquer situação. Pode ser, no caso, meu segmento que está inclinado, eu também posso utilizar ela. Então eu posso utilizar para qualquer situação. As demais de visualização, se você perceber que a de visualização e de contar ou somar as unidades, tanto de x quanto de y, funciona só para quando eu tenho segmentos que eles estão paralelos ao eixo de x ou ao eixo de y. Então tem que estar paralelo. Se estiver inclinado, não vai funcionar, aquela só de observar. A gente percebeu isso, que a distância de B até C a gente não conseguiu resolver se a gente não usasse Pitágoras. Coloquei Pitágoras para vocês recordar, é uma coisa que vocês já conheciam, então fica mais fácil de vocês entenderem. Agora a gente vai pegar esse teorema de Pitágoras e vai transformar em uma fórmula para a distância, e ficar mais próximo para a distância, tá? Mas sai do teorema de Pitágoras. Então é a mesma coisa do teorema, só que de uma forma aplicada para a distância, tá? Então é o mesmo conceito. Então vamos lá, vamos caminhar comigo para vocês entendem. Então, primeiro eu vou descobrir os meus pontos. A gente já sabia. O meu ponto A é 2 para x e menos 4 para y. O meu ponto B é 2 para x e 1 para y. Tá? Aí a gente tem o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é lá. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem isso? Que é a hipotenusa ao quadrado igual os meus dois catetos, a soma dos dois catetos ao quadrado. Tranquilo até aqui. Então, tudo isso você já sabia. Agora, a gente vai pegar esse... a gente sabe que a minha hipotenusa é o G ali. Os meus catetos é o F e o H. Tá? A gente vai transformar isso. Tá? Então, os meus segmentos são esses. Foi o que a gente usou anteriormente. Agora, a gente vai usar os pontos. Por exemplo, minha hipotenusa é do ponto B até o C. Os meus catetos, do ponto A até o C e do ponto A até o B. Então, eu vou substituir isso, tá? Olha essa fórmula. Essa fórmula é a mesma coisa do Teorema de Pitágoras. Vamos lá, entender por quê. O que eu quero descobrir não é essa distância do A até o B. Olha lá, eu coloquei D de distância, A e B. Do A até o B, elevado ao quadrado. Por quê? Porque era a distância que eu queria saber. Tá? Depois, o que eu fiz aqui? Peguei o outro, ó, o valor de x. O valor de x, tanto para o meu ponto B, quanto para o meu ponto A. Para o meu ponto x do ponto B e x do meu ponto A. E aqui, ó, mais y do meu ponto B e depois y do ponto A. Todos eles estão elevados ao quadrado. Muito parecido com a fórmula de Pitágoras, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Esse é o quadrado, eu passei para o outro lado. Quando eu passo uma potenciação para o outro lado, sinal de igual, vira uma raiz. Então, a minha fórmula da distância é a distância de um ponto até o outro, que nesse caso era do A até o B, é igual a raiz quadrada das coordenadas de x, tanto para o ponto A para o ponto B elevado ao quadrado, e as coordenadas de y, tanto do ponto B quanto do ponto A, elevado ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula. Ela se derivou da fórmula de Pitágoras. Tá? Até aqui, conseguir observar como foi essa derivação, como eu consegui achar essa fórmula de Pitágoras, transformar de teorema de Pitágoras para a fórmula da distância? Conseguiram observar e ficou claro ou ficou muito difícil para vocês? Responde para mim continuar, porque agora a gente vai confirmar que essa fórmula vai dar a mesma resposta. Gente, no chat, responde para mim, por favor. Muito obrigado.
Tá. Essa fórmula aqui, eu coloquei aqui, ó, a distância que eu quero descobrir, tá? Elevado ao quadrado. Nesse caso, a distância do ponto A até o ponto B, elevado ao quadrado. Aqui, meus pares ordenados, desculpa, na verdade, nem os pares ordenados, é o ponto, o X, tanto do meu ponto A quanto do meu ponto B, e aqui é o Y do meu ponto A com o meu ponto B, todos elevado ao quadrado. Aí eu peguei essa minha parte que estava antes do sinal de igual, estava elevado ao quadrado, eu passei para o lado de lá. Quando eu passo uma potência para o outro lado, ela vira uma radiciação. Então ficou a raiz quadrada de tudo isso. Tá? Então essa é a fórmula que eu vou utilizar para calcular a distância. Nos casos que eles são mais difíceis, que eles são inclinados, que eu não consigo observar tão fácil, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras ou eu posso usar essa fórmula da distância. Posso usar os dois. Mas eu estou mostrando para vocês que existe uma fórmula específica para calcular a distância num plano cartesiano. Existe essa fórmula. Vocês vão utilizar agora nesse momento? Talvez sim, talvez não. Vocês vão decidir aí se vocês vão utilizar nesse momento. Mas eu estou te mostrando. Porque provavelmente quando você prosseguir para o ensino médio, em dado momento você vai ter que usar essa fórmula. Agora vocês estão conhecendo esta fórmula. Eu não vou exigir que vocês utilizem essa fórmula, mas que vocês conheçam essa fórmula. E que alguns alunos, se quiserem utilizar, está pronto para utilizar, porque eu sei que vocês estão prontos, por isso que eu passei, tá? Então, ó, essa é a fórmula. Eu saí daqui, do Teorema de Pitágoras, e construí essa fórmula. As duas são baseadas nas mesmas premissas. Então, na mesma constatação que é um triângulo retângulo, e eu consigo derivar essa fórmula e chegar na fórmula da distância. Essa é a fórmula. Como que eu vou colocar ela em prática? Eu vou colocar ela em prática utilizando os meus pontos, o meu A e o meu B. Então, eu vou substituir, ó, aqui no lugar de x para B, eu vou colocar o número 2. Por quê? Porque é o valor de x para B. E aqui no meu lugar de x para A, eu vou colocar o número 2. Ó, meu ponto A, qual é o valor de x? Aqui no meu ponto y de B, eu vou colocar o número 1. Ó. E no meu y de A, eu vou colocar o menos 4. Vou fazer a substituição. Tudo bem com a substituição? Tudo bem com a substituição? Posso prosseguir? Então, substituir. Como aquela velha regra que a gente já conhece, temos que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Tá? Então, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses. Que no caso é 2 menos 2 e menos 4 e menos 1. 2 menos 2 vai dar 0. E menos 4 e menos 1 vai dar menos 5. Olha lá, resolvi o que estava dentro do parênteses. Depois que eu resolvi o que estava dentro do parênteses, eu vou resolver as minhas potenciações. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, vai dar 0. E menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5 vai dar 25 positivo, né? Porque menos e menos vai dar mais. 5 vezes 5, 25. Se eu somar 25 com 0, vai dar 25. Então, ficou a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Então, a distância do meu ponto A até o ponto B é igual a 5. Olha lá. A distância do meu ponto A até o ponto B é igual a 5. A gente já tinha contado. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma resposta. Obtive a mesma resposta. Qual a diferença? Eu vou utilizar mais essa fórmula da distância para situações a qual eu não consiga observar. Por exemplo, essa daqui é uma. Do meu ponto B até o meu ponto C, eu posso olhar para o meu plano cartesiano e não consigo saber a distância só de olhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a fórmula da distância. Eu usei a fórmula da distância em uma situação bem simples, tá? Para vocês conhecerem a utilização dela, tá? Ficou claro para vocês? Tudo bem? Ou vocês querem que eu repita a fórmula da distância?
Então, já avisando vocês que nos exercícios vocês podem usar ou o teorema de Pitágoras, se vocês acharem mais simples, ou utilizar a fórmula da distância. É só vocês escolherem. O teorema de Pitágoras, ele vai dar um enfoque no segmento de reta. Ele vai querer saber os valores do segmento de reta. Por exemplo, se eu perguntar só essa daqui, do meu ponto B até o C, você pode fazer direto usando a fórmula da distância. Se você quiser usar o teorema, você vai ter que calcular este segmento do A até o B e esse segmento do A até o C. Você precisa saber esses dois outros segmentos para usar Pitágoras. Para usar a fórmula da distância, eu não preciso saber nada, só preciso saber a coordenada das duas extremidades do segmento que eu quero descobrir a distância. Então, para teorema de Pitágoras, eu preciso mais informações, ou seja, eu preciso de duas informações. Para o teorema, eu preciso de duas informações, e para a fórmula da distância, eu preciso saber só os dois pontos, tá? Por que isso significa muito? Porque nem sempre, ou você vai ter que, toda vez que tiver um segmento de reta único, eu vou ter que criar um triângulo. Pode ser que não exista esse triângulo aqui, ó. Pode ser que esteja só essa inclinação aqui. Desta inclinação, você tem que visualizar esse meu triângulo para conseguir aplicar o Pitágoras, tá? Então, vou prosseguir. Tudo bem, gente? Pode prosseguir? Então, vou prosseguir a fórmula da distância. Ou alguém ainda está com dúvida? Pode falar, gente. Eu prefiro que vocês falem que estão com dúvida para mim poder falar de novo e explicar de novo. Posso prosseguir? Sim. Andréia, você quer falar alguma coisa? Eu acho que, só para lembrar que aqui na fórmula da distância, o x, os valores de x sempre vão estar juntos e os valores de y sempre vão estar juntos. E isso ajuda a visualizar a fórmula, lembrar dela depois, na hora da resolução. Principalmente, e enfatizar isso que você disse, que nem sempre vai vir o triângulo retângulo desenhado bonitinho. Na maioria das vezes é a reta que passa por B e C e ela vem inclinada, e aí a fórmula facilita a resolução. Então vamos prosseguir. Agora a gente vai ver as coordenadas do ponto médio. Então, que é outra etapa. Então, essa é bem simples, essas vocês vão achar muito simples e é muito fácil. E a gente já vai falar com a fórmula correta para vocês, tá? Conhecendo as coordenadas cartesianas de x e de y, ou seja, eu sabendo os pontos do meu x e do meu y, sabendo qual a minha abscissa e qual a minha ordenada, da extremidade do segmento de reta, podemos calcular as coordenadas do ponto médio. Ou seja, ponto médio, eu tenho um segmento de reta, eu quero achar o meio. É simples assim. Eu tenho um segmento de reta, eu quero achar o meio. Então, a gente tem um desenho. Ó, esse desenho é o que eu te falei. Se ele pedisse para calcular a distância disso, eu não tenho um triângulo retângulo. Mas eu posso resolver pela fórmula da distância. Se eu quero resolver por Pitágoras, eu tenho que calcular isso e isso. Tá vendo que forma? Se eu vinha daqui até aqui embaixo e depois seguir até aqui, forma o meu triângulo retângulo. Ele não está desenhado um triângulo retângulo, mas eu posso subentender que aí tem um triângulo retângulo, tá? Então eu vou pensar que existe um triângulo retângulo e vou calcular os dois outros catetos, para mim saber qual é o meu segmento do A até o B. É isso que a gente estava dizendo no anterior. Para esse caso, a gente vai dizer das coordenadas do ponto médio. Exemplo aqui, a gente tem o segmento A até o B. Começa em A e termina em B. Esse é o meu segmento de reta. Eu quero saber esse ponto M. Esse ponto M é o meu ponto médio. É o que está exatamente no meio. O que acontece? Ele está exatamente no meio. Eu tenho uma fórmula para calcular isso. Eu já vou passar direto da fórmula. Eu já consigo observar, então eu vou fazer só uma observação. O meu ponto médio, sempre eu vou calcular para x e depois para y separadamente, tá? Então vamos lá. Quais são as coordenadas do ponto médio do segmento de reta AB? Ou seja, do A até o B, eu tenho meu ponto médio que ele está aqui. Só que eu não sei as coordenadas. O que eu quero saber? Eu quero saber os pares ordenados. Quanto que é para x e quanto que é para y. É isso que eu quero saber. Então eu vou calcular.
Como que eu vou calcular? Usando as fórmulas do ponto médio. Primeira coisa, antes de calcular, preciso saber qual é os meus pares ordenados. No meu ponto A, se eu venho aqui, ó, eu estou vendo que tem 1 para x e 1 para y. Para o meu ponto B, eu estou vendo que eu tenho 5 para x e menos 2 para y. Meu ponto A e meu ponto B. Descobrir meu ponto A e meu ponto B? Vamos lá. A fórmula é essa, para calcular o ponto médio. Olha lá. Primeiro eu faço tudo para x, tá? Tudo para x. Vou fazer tudo com os valores de x. Então, ó, o x do meu ponto médio, isso que tá, xm por quê? Porque quer dizer que é o x do meu ponto médio. Eu pego xa, ou seja, o meu x do A, e depois o meu x do B. Porque eu estou fazendo só com o meu eixo das abscissas. Eu vou saber o ponto para as abscissas, para o meu eixo de x. E vou dividir por 2. Bem simples. Todo mundo concorda que é simples? Ou alguém achou alguma dificuldade? Simples ou difícil? Escreve para mim. Oi, vocês estão aí? Simples ou difícil? Então, ó, vou substituir. O meu XA vale 1. O meu XB vale 5. Olha lá, já cliquei sem querer. Olha lá. Então, o que aconteceu? Ó, meu XA vale 1 e meu XB vale 5. Somando os dois vai dar 6. E depois eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, meu ponto médio para x é o número 3. A gente já tinha visto isso. Olha lá. Se eu olhar para cá, não está no 3? Não está exatamente no 3? Visualmente, eu conseguia saber esse ponto médio? Essa parte? A gente está na primeira parte. Visualmente, dava para saber? Responda que sim ou que não. Sim, olha lá. Visualmente, eu sabia. Visualmente, eu consigo saber que o meu x, esse ponto aqui, o m, está no 3, visualmente. E com a fórmula, eu também consegui ter certeza absoluta que estava no ponto 3. Agora, para y, eu consigo saber com certeza absoluta aonde ele está? Respondam isso. Para o meu ponto y, esse ó, tem o m. Eu quero saber o y de m. Eu consigo ter certeza onde ele está? Absoluta? Não. Por isso que eu preciso saber a fórmula do ponto médio. Porque alguns eu consigo olhar visualizando, outros não. Para esses que eu não consigo ter certeza, eu tenho que obrigatoriamente calcular o ponto médio com a fórmula. Nesse primeiro caso, se eu não quisesse usar a fórmula, eu não precisava usar, porque eu consigo olhar e perceber qual é o meu ponto médio para x. Agora, para o meu ponto y, eu não tenho certeza, eu não consigo deduzir isso. Então, eu tenho que usar a fórmula. Eu usei a fórmula do primeiro para vocês conferir, que deu exatamente no mesmo lugar. Agora, vamos para o próximo. O meu ponto y, a fórmula é essa. A fórmula é a mesma. O que mudou? Mudou só o valor de y. Ó. Tá vendo? Onde era x, eu coloquei y. Porque ó, o y do meu ponto médio é igual ao y de A mais o y do B. Ou seja, o meu ponto A, o y do ponto A e o y do ponto B. Dividido por 2. Tá vendo que a fórmula é igual? É a mesma forma. O que muda é que a primeira vez eu escolhi tudo de x, agora eu vou colocar tudo de y. Elas são separadas, tá? Primeiro eu calculo de um ponto do x, por exemplo, e depois do y. E agora eu vou substituir, ó. Por quê, ó? Vou colocar meu y. Meu YA é 1 e meu YB é menos 2. É isso que eu vou substituir. Olha lá. Ficou 1 mais menos 2. Vou ter que tirar do parênteses aqui. Mais e menos vai dar menos. Então, eu devo 2 e tenho 1. Se eu devo 2 e tenho 1, eu vou ficar com 1 negativo ainda. Vou ficar com 1 negativo que vai dividir por 2.
O menos 1 dividido por 2, menos 0,5. Olha lá. Ele está aqui, ó. Olha lá. Ele está aqui, ó. Eu não tinha certeza que estava exatamente no meio. Eu não tinha essa visualização. Eu não consigo olhar e perceber que estava exatamente no meio. Mas com a fórmula, eu consegui ter essa certeza. Eu sei que está exatamente no meio. Está entre o meu ponto de 0 e o meu ponto de menos 1. Está ali bem exatamente no meio. Mas, olhando, eu não consigo observar. Agora, utilizando a fórmula do ponto médio, eu consigo ter certeza. Então, meu ponto médio é esse, ó. Ixi, vou esperar um pouquinho. Meu ponto médio é esse. Olha lá, M é igual a 3 para X e menos 5 para Y. Então, M é igual a 3 e 5. E menos 5, desculpa. Então, M é igual a menos 3. Desculpa, de novo, errei. M é igual a 3 e menos 5. Essa foi simples. Conseguiram entender? Alguém ficou com dúvida? A outra é um pouquinho mais difícil. Essa é muito simples, tá? É só somar os valores de x e de y. Desculpa, só somar os dois valores de x e dividir por 2. Depois, somar os dois valores de y e dividir por 2. É bem simples, é bem prático, tá? E não vi outra forma de explicar para vocês. E essa é a forma que vocês vão usar sempre essa forma, para descobrir o ponto médio de um segmento de reta, tá? No plano cartesiano. Que no caso, a gente diz plano cartesiano porque a gente utilizou pares ordenados. Toda vez que a gente usar pares ordenados, a gente tem que usar desta forma, tá? As referências bibliográficas da onde a gente tirou a maioria do conteúdo foi lá do livro A Conquista da Matemática do Nono Ano, tá? Eles estão lá na página 236 e 237, se vocês quiserem olhar, fala sobre esse assunto, tá? E antes de encerrar, a gente vai voltar lá para aquele aplicativo que a gente estava fazendo. Deixa eu chegar lá. Então, voltem para o aplicativo que a gente tem uma última questão. Ó, passei o link de novo. Voltem lá que a gente tem uma última questão. Voltando, gente, última questão. Posso abrir? Posso abrir para vocês responderem? Ainda não abri. Quero que vocês conectem. Eu vou abrir a próxima questão. Abrindo. Aí vocês vão avaliar a aula, tá? Avalie a videoaula. Coloquei uma, mas eu acho que estava com sono já, fiz à noite. Avalie uma videoaula de 1 a 5 estrelas, onde 1 foi muito ruim e 5 foi muito bom. Primeiro tópico, apresentação da videoaula. Não sei porque ficou desse jeito, tá? Apresentação da videoaula. Os slides que eu fiz para você. De 1 a 5, deu uma nota. E 2, a explicação em geral e as dúvidas tiradas. Uma nota de 1 a 5. E a forma de interação no chat é adequada e atende às necessidades? Então é isso que vocês vão avaliar. Se a forma do chat se está tudo de acordo com vocês. Eu tive um aluno que respondeu. Vamos lá, tem mais pessoas para responder. Então, tá, o chat não foi a melhor. Tá. Vamos lá, mais gente para responder? Eu quero saber se a apresentação, a primeira, se a apresentação de PowerPoint, os slides atendem a necessidade, vocês conseguem entender o que está escrito, conseguem visualizar, é objetivo e claro, dá para vocês estudar depois. Se a explicação vocês conseguem entender, se vocês conseguem tirar as dúvidas no momento, e se o chat é a melhor forma de vocês conseguirem tirar as dúvidas. Se vocês acham que tem alguma falha ou precisa melhorar alguma coisa, pode responder.
Gente, tem mais um minuto. Acho que nem, não sei se todo mundo respondeu, não. É a última questão, por favor, gente, respondam. Alguém não está conseguindo responder? Segundos. Acho que ninguém mais vai responder. Gente, tudo bem? Era só esses? 3 alunos responderam. Tem mais alunos aí. Acabou. Então, foi razoável. Depois a gente pode discutir a questão do chat, se vai ser a melhor forma, ou em algumas aulas a gente vai permitir mais a interação pelo microfone, se algum aluno achar necessário, para conseguir entender melhor, tá? Voltando lá para a apresentação. Alguém ficou com dúvida? Então é um momento de encerramento. Alguém ficou com dúvida? Quer esclarecer alguma coisa?